Associação de resistores. Vamos lá, moçada, dar uma estudada agora em associação. O que seria associar? Associar é juntar, né? Mas para nós podermos entender a associação de resistores, é necessário que primeiro entendemos que a primeira lei de Ohm, que é a tensão é igual a resistência vezes a corrente, e a soma de potência, que P é igual a U vezes I, P igual a I ao quadrado vezes R, e P igual a U ao quadrado sobre R. Essas são as fórmulas de potência. Agora vamos lá. Primeira lei de Ohm. A gente vai falar sobre associação de resistores, nos referindo à associação em série. Associar seria juntar os resistores em série. Nós temos aí 3 resistores ligados em série. Podemos perceber que só temos um caminho no qual a corrente irá passar, né? Temos aí uma fonte de corrente contínua U, onde tem 2 polos negativos e o polo positivo. Chamamos logo a atenção para o sentido convencional da corrente. O sentido convencional da corrente estabelece que a corrente sairá do polo positivo para o polo negativo, né? Esse é o sentido convencional e é o sentido que nós iremos adotar para executar nossos trabalhos, né? Vamos lá, ó. Se eu tenho uma bateria, temos 3 lâmpadas ligadas em série, só tem um caminho na qual a corrente vai circular. Então as 3 lâmpadas iriam acender. Nessa associação nós vamos ter apenas uma corrente, porque a corrente é constante, só tem um caminho na qual ela irá circular. Então, corrente constante, I1 igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I. Então, a mesma corrente vai passar pelos 3 resistores. E a tensão, ou diferença de potencial? A diferença de potencial será a seguinte: cada resistor desse gerará uma diferença de potencial quando a corrente passar por ele. Então, nós temos aí a diferença de potencial U1 gerada por R1, o 2 gerada por R2 e o 3 gerada por R3. As somas dessas diferenças de potenciais vai dar tensão total. Então, o total é o 1 mais o 2 mais o 3. E a resistência equivalente, quando formos trabalhar na associação em série, será a soma das resistências equivalentes, ou seja, R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Então, a soma das resistências equivalentes será a resistência equivalente. Somou tudo, vai dar a resistência equivalente. Perfeito? Em resumo, nós podemos verificar que a associação em série, nós temos a corrente constante, a tensão será a soma da diferença de potenciais, ou seja, o 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, igual ao N, e a resistência equivalente será a soma das resistências parciais. Isso é a associação em série. Em paralelo é mais de um caminho. Lá em série só tinha um caminho por onde a corrente ia circular. Aqui nós temos mais de um caminho. Não podemos jamais associar paralelo com a conexão de matemática lá, que é um do lado do outro. Não necessariamente isso ocorrerá. Como é que nós podemos entender paralelo, Rogério? Como sendo mais de um caminho no qual a corrente vai circular pelos resistores. Seria basicamente isso. Então, nós temos aí 3 caminhos no qual a corrente vai circular. Você tem corrente I, saindo do polo positivo e passando por R1, R2, R3, e quando sairá passando pelos 3 resistores, voltará novamente a corrente I. Ou seja, a corrente I1, a corrente 2 e a corrente I3. Perfeito, moçada? Vamos lá. Aí nós temos as 3 lâmpadas em paralelo. E as 3 lâmpadas estão acesas quando ligada a nossa pilhazinha lá. Todas as 3 acenderam tranquilamente. Como é que é o comportamento? Quais são as características da associação em paralelo? Teremos o seguinte: a tensão em paralelo será igual em todos os resistores, ou seja, o 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, que é igual ao N. A tensão é igual. Onde é que eu posso ver isso, Rogério? Eu digo, você pode ver isso
Nas nossas casas, em todas as tomadas, nós teremos a mesma tensão, pois em nossas residências a ligação é feita sempre em paralelo. E em série, onde é que a gente pode ver, Rogério? Em série, os pisca-piscas, eles são feitos em trechos em série, né? Quando uma lâmpada daquela queima, você procura aquela que queimou e troca. Porque lá na ligação em série, guarda em série, se uma lâmpada apagar, todas irão apagar. Aqui não. Aqui não é assim que funciona. Perfeito? Vamos lá. E a corrente? A corrente será a soma. Você tem I como sendo a corrente total e ela se subdividiu em 1, e 2 e 3. A soma disso vai dar quem? Vai dar a nossa corrente I. Então, a corrente total será a soma das correntes parciais no nosso circuito. E a resistência equivalente? A resistência equivalente é a soma dos inversos. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E assim por diante. Mas temos, né, algumas situações que a gente pode pensar como a gente vai resolver, né? Futuramente tem dois casos em especial que nós vamos estar destacando para vocês. Agora vamos ao resumo. Ó. Esse resumo fala o seguinte: a tensão é constante, a corrente é a soma e a resistência equivalente será a soma dos inversos. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, quantos resistores tiverem. Mas, moçada, quando tiver apenas dois resistores, esses já são aqueles dois casos que eu falei. Basta fazer o produto sobre a soma R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. O produto sobre a soma. E quando tiver todos os resistores iguais ligados em paralelo, é simples, Rogério. R sobre N. R sobre N. Pega o valor desse resistor, que são todos iguais, no caso você tem 4, imaginemos que eu tenho aí cada resistor valendo 20. Então 20 dividido por 4 vai dar quanto? 20 por 4 dá 5, a resistência equivalente daria 5. Perfeito? N é o número de resistores que foram ligados em paralelo. Perfeito, moçada? Curto-circuito. Curto-circuito é encurtar, diminuir o tamanho do circuito, né? A corrente aí está passando pela lâmpada. Se você criar um caminho no qual, for criado um caminho no qual a corrente possa circular sem passar pela lâmpada, ela vai para esse caminho e não vai deixar a lâmpada acender. É bom entender que curto-circuito para a gente, estudante de física, não necessariamente o senso comum lá do nosso dia a dia quer dizer que vai pegar fogo. Não é isso. Não necessariamente será isso. Mas vai ser um caminho no qual a corrente vai circular que não tenha resistores. Perfeito? Não tenha resistores. Nós temos nesse caso aí, ó, você tem a corrente passando por baixo e não acendendo a lâmpada. Se fosse calcular a resistência equivalente apenas desse circuitozinho aí, daria 0, porque não teria resistência. Como a resistência do fio é muito pequena, ela tende a 0, então seria apenas a resistência do fio, né? Chama isso aí de 0. Ok, gente? Ok? Aí, nós estamos aqui encerrando por hoje, né? Porque circuito de nós a gente vai deixar para uma futura aula que a gente vai discutir, perfeito? Um grande abraço, até a próxima, moçada.